Me chamo Ana Cláudia Lodo Campos, sou fisioterapeuta e terapeuta como profissão. Sou um ser em expansão e evolução, sempre buscando autoconhecimento, autorresponsabilidade. Sou resistente, persistente e procuro resiliência dia após dia, para que hoje eu seja melhor que ontem e amanhã eu seja melhor do que hoje. Estou trilhando esse caminho da terapia desde 2017 e tenho descoberto coisas incríveis. Hoje faço atendimentos online, com constelação, bioalinhamento, plataforma de Axis, não dá para fazer online, só algumas coisas. E hipnose transformacional. E com isso eu ajudo pessoas a trilhar e a seguir e a buscar e a encontrar caminhos de vida mais saudáveis, ok? E hoje minha conversa vai ser sobre pensamentos. A gente tem aí trilhado um caminho sobre esse assunto. E a minha pergunta é: você nutre seus pensamentos? Como? Nós temos duas formas de alimentar nossos pensamentos: positivamente e negativamente. E aí depende de várias coisas para a gente estar sempre pendendo para o negativo e para o positivo. Desde a nossa programação, lá na barriga da nossa mãe, lá na nossa infância, a gente começa a ter tendências a pensamentos positivos e negativos. Por quê? Porque a gente vem sendo programado desde a infância para termos alguns comportamentos, né? E o que eu quero abordar hoje é que o pensamento, ele vem sempre rodeado por uma emoção. Ou uma emoção traz um pensamento. E essa correlação que a gente tem do coração e do cérebro, ele é um caminho de ida e volta, mas nós temos mais receptores do coração para o cérebro que do cérebro para o coração. Então sempre é mais fácil, a partir de uma emoção, nós desenvolvermos um pensamento. É um caminho mais rápido, conectivo. E é um caminho que nós não temos muito como controlar isso, né? A gente tem algumas programações que são tendenciosas, né? Então, assim, temos um ser mais positivo e um ser mais negativo. Só que a hora que essa emoção entra em contato conosco, nós não temos tempo de gerar aí o pensamento que aqui a gente quer desenvolver. Se vai ser mais positivo, se vai ser mais negativo. Não dá tempo. É ao mesmo tempo. Agora, uma coisa que dá tempo é quando, a partir de um pensamento, a gente desenvolve uma emoção. E é mais sobre essa particularidade do pensamento que eu quero falar. Certo? Porque em relação àquela emoção que vem, o pensamento, pá, já surgiu, o cérebro já conectou e um órgão já sentiu, nós não temos muito o que fazer com isso. Só depois que isso aconteceu, que aí a gente tem algo a fazer. Porque se o corpo nos falar, a gente tem como resolver. O que é o corpo falar? Sintomas, patologias, sensações, né? Sintomas físicos mesmo. A partir desses sintomas físicos, a gente consegue entrar dentro dessa emoção e fazer algumas mudanças lá cerebrais. Mas o que eu quero abordar aqui é o contrário. É você ficar nutrindo um pensamento. Sempre. Aqueles pensamentos são corriqueiros. São obsessivos, né? Não sai daquele pensamento, não sai daquele pensamento. Aquilo vai gerando emoção, aquilo vai gerando algo no seu coração, aquilo vai gerando comportamentos. Um exemplo: se você pensa sempre uma situação em relação a uma pessoa, se você sempre tem um pensamento em relação àquela pessoa, esse pensamento não é muito positivo. Você rotula, você fala mal, você não entende aquela pessoa e tal. Quando aquela pessoa chega até você e fala alguma coisa para você e tem alguma atitude com você, você vai receber essa pessoa mais positivamente ou mais negativamente? Vai depender do perfil que você desenvolveu para essa pessoa em relação a você. Se foi negativo, tudo que essa pessoa fizer, você sempre vai ver um lado negativo.
E tudo que ela te falar, você vai falar, tá vendo? Falei, ela não gosta de mim. Tá vendo? Falei, ela é falsa. Tá vendo? Falei, ela é traíra. Por quê? Porque você conta histórias pra você o tempo inteiro em relação àquela pessoa. E aí a hora que essa pessoa chega e faz qualquer coisa, pode ser intencional, tá, gente? Tô falando de pensamento que você cria, não tô falando de coisa que realmente é, não. Porque existem realidades. E existe a realidade que você cria. E existe a realidade que você enxerga e deduz que é aquela e realmente não é, mas você deduz que é. Então esse pensamento, ele vai gerando esse comportamento, que sempre que você está em contato, você já gera em você uma atitude. Você está sempre com o pé atrás com aquela pessoa, porque você já tem esse pensamento sobre ela. E isso gera uma emoção em você, ou é raiva, ou é ódio, ou é repulsa, alguma coisa gera em você. Então, eu dei esse exemplo, mas isso serve para N coisas e eu vou discorrer aqui sobre alguns tipos de pensamento. Eu selecionei 8, talvez não fale 8 aqui, não vou me prolongar no vídeo, não vou ficar falando muito, mas a gente vai ser bem claro aqui dentro daquilo que a gente for falar, certo? Então, na verdade, assim, o que é o pensamento? O pensamento nada mais é que uma investigação que a gente faz sobre as diferentes realidades para alcançar realmente a realidade que ela é, a realidade real. Só que os pensamentos, eles sempre às vezes, sempre não. Às vezes o nosso pensamento nos sabotam. A gente quer fazer uma coisa, mas o pensamento está ali nos levando para outro caminho. Então, sempre que eu atendo um cliente, além de todas as ferramentas que são usadas, eu sempre coloco essa pessoa dentro da consciência. Por quê? Porque não existe uma varinha mágica. Existe uma consciência em relação em quem você é. Primeira coisa, quem você é. A partir dessa consciência existe o que aconteceu ao seu redor, o que aconteceu com as programações que você recebeu da sua infância e o que você vai fazer com isso. Então existem dois caminhos a seguir. Existe o caminho de que eu pego tudo isso que eu recebi e faço disso uma coisa melhor para a minha vida. E tem o caminho, eu pego tudo isso que eu recebi e eu faço um abismo bem profundo e me taco nele. Então, quando eu estou na sessão, eu sempre levo a pessoa a buscar, escolher esse caminho aqui que eu pego tudo e vou fazer algo melhor com isso, algo diferente com isso. Porque nós estamos aqui para buscar sempre a evolução e não para buscar a involução, né? Então, sempre a gente está buscando a evolução. Subir. Hoje, eu já recebi um conhecimento hoje. Hoje eu aprendi mais coisa do que ontem, então amanhã eu tenho obrigação de ser ainda melhor que hoje. Porque eu tive sensações diferentes hoje, emoções diferentes, vi pessoas. E isso me traz uma carga de conhecimento. Por isso que sempre a gente busca isso. Amanhã ser melhor do que hoje. E por isso que tudo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos professores, de pessoas importantes, de cuidadores, tudo que nós ouvimos na nossa programação infantil, que já falei sobre isso também, até os 7 anos aí, toda essa programação infantil, a gente hoje tem capacidade de pegar toda essa bagagem e escolher o que serve e o que não serve. O que serve e o que não serve. O que serve e o que não serve. E baseado em quê? Baseado em quem eu sou. E em como eu me vejo. Mesmo que eu tenha construído uma autoimagem destrutiva porque foi a programação que eu recebi, hoje eu posso escolher ser outra coisa. Eu posso buscar ler, eu posso buscar conhecer, eu posso buscar ficar comigo e entender quem sou eu. E isso faz toda a diferença na vida. E isso faz a pessoa trilhar caminhos mais saudáveis. Quando ela pega para si a responsabilidade da vida dela. Nós não temos controle de nada, mas nós temos responsabilidade sobre tudo. E quando nós entendemos algumas particularidades do funcionamento do nosso corpo, das nossas emoções e do meio externo e do fluxo familiar, a gente consegue ter mais recursos para lidar com a vida.
Não é que é mais fácil, não é que é mais mágico, é que é mais recursos. Eu saio do medo, eu saio do pânico, eu saio do abandono, eu saio da rejeição. Por quê? Porque eu cuido de mim e da minha criança. Eu cuido de quem eu sou, eu cuido do que eu quero. Ninguém é por mim. Quando eu sou adulto, eu cuido de mim. Né? Então, é esse o pensamento que eu trago dentro da sessão, dentro dos atendimentos. E hoje o que eu quero falar um pouquinho mais aqui com vocês é sobre alguns tipos de pensamentos que geram comportamentos. Então, vocês vão ouvir aqui, vão se identificar ou vão identificar pessoas. Por quê? Porque essa pessoa, ela vive nesse pensamento, portanto, ela tem esse comportamento. Porque é uma coisa só. Quando você vive na positividade, seus comportamentos são mais positivos, as suas atitudes são mais positivas, você sempre olha o outro com mais positividade, você sempre acredita mais no outro, você acredita em você acredita no projeto. É sempre mais fácil você estar indo para cima, indo para frente. E quando o seu pensamento é mais negativo, sempre vai ser mais fácil você tender para o negativo, para o ruim, para a desgraça, para o não vai dar certo, para o eu não consigo, para o eu não dou conta. Porque você nutre esse pensamento em você. Então, assim, eu vou começar a falar dos tipos de pensamento e vocês vão se familiarizando, vão tentando trazer uma consciência aí para você sair disso, para você sair desse pensamento. Eu poderia falar aqui só de pensamentos positivos, que eu adoro falar. Mas eu creio que os pensamentos positivos, eles são, os frutos deles são mais amenos para nós, porque o fruto dele é felicidade, o fruto dele é paz, o fruto dele é plenitude, é harmonia, é conexão, é vitalidade, né? É poder, é potência, é empoderamento. Então é mais fácil quando você já está nessa condição, você já tem uma consciência um pouco mais expandida. Por isso eu quero me ater aos pensamentos negativos, porque esses são mais desafiadores para poder mudar esse ciclo, né? Porque existe toda uma carga que vem lá de trás. Então eu quero abordar primeiro esses, porque a partir da consciência do que é negativo, você consegue buscar o positivo. Na live passada eu já falei, já dei exercícios sobre isso, sobre empoderamento. Então, assim, já tá tendo, se você entrar no YouTube, existem lá vários vídeos, né, falando sobre. Então, você vai adquirindo ferramentas, recursos e bagagem, certo? Então, o primeiro pensamento que eu quero aqui abordar é o estado de emergência permanente. A pessoa que vive dentro de um pensamento sempre em alerta, sempre aberto, sempre luta ou fuga, luta ou fuga, luta ou fuga, viva ou morro, sempre assim. Ela tá sempre desperta, ela tem sempre reações exageradas, sempre movimentos mais exacerbados em relação ao que realmente é aquela realidade, o que realmente é aquela situação. Porque por algum momento da infância, das programações dela, ela perdeu esse recurso de passar a atitude por um filtro, né? Eu vou falando depois, conforme a gente vai estudando aqui, vai estando junto nessas lives, vocês vão se familiarizando sobre algumas estruturas cerebrais também. Que é bem complexo, então eu não fico falando sempre, mas aos poucos eu vou lançando aqui para vocês e vocês vão entendendo essa parte também anatômica, certo? Mas nós temos várias partes do nosso cérebro e cada parte tem uma função, certo? Então, quando a gente tem muitos traumas, muitas memórias, muitas coisas que sempre estão levando a gente para o lado mais negativo e mais depreciador do ser humano, nós sempre temos alguma lesão, algum registro, algum peso, algum biochoque numa estrutura cerebral. Então, quando a pessoa ela está nesse comportamento sempre assim, ó, catastrófico, reações exacerbadas, ela não consegue encontrar clareza para resolver uma situação, clareza para entender um assunto. Ela não sabe fazer isso. Ela só está ali como um animal. Ela entra para sobrevivência, ela entra para o nosso cérebro mais antigo,
Ela entra ali para uma luta ou fuga, ela entra ali para tentar se safar ali, ou matar ou morrer. Então essas pessoas, elas têm sempre uma sensação muito de abandono, de rejeição, de estar sozinha. Por quê? Porque são sentimentos que ela desenvolve por conta de ter um comportamento antissocial, um comportamento desafiador para quem está junto, para quem está ao lado, para quem está convivendo com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa é uma bomba relógio e você nunca sabe a hora que ela vai explodir, né? Então você nunca sabe como falar, o que falar, como agir. E aí o que vai acontecendo? Você vai tentando uma distância saudável dessa pessoa para se prevenir, inclusive, da sua própria vida, né? Então esse é um tipo de pensamento que atua na pessoa numa parte do cérebro onde ela está desconectada, ela se desconecta com a realidade e ela entra só num sistema de alerta. Então a pessoa que se identifica com esse pensamento, ela tem que realmente se autoconhecer, ela tem que buscar lá nas suas origens o verdadeiro eu, porque só a partir do momento em que ela se amar, em que ela se conhecer e que ela entender para que ela precisa estar reagindo assim, qual foi o momento da vida dela lá no passado, ou vários momentos também que vai vivendo, e que foi pesando para ela essas atitudes repetidas e repetitivas e repulsivas e exacerbadas, e teve que ir lá e fazer algo assim, ou fizeram com ela, agiram com ela desta forma, né? Então, se você tem esse pensamento, comece a fazer essa autoavaliação de como você foi tratada, de como lidaram com você. E você pode pegar isso e fazer diferente na sua vida hoje. Existem algumas estruturas que ficam acometidas, às vezes até a pessoa precisa de uma ajuda médica para estar saindo disso. Porque às vezes só com consciência e com terapias não é possível. Às vezes ela realmente precisa de alguma coisa química para estar ajudando no primeiro momento. Mas quando ela põe na postura de eu cuido de mim, eu cuido da minha vida, eu me amo, quem eu sou, ela consegue já trilhar um caminho mais saudável. Então aí, a partir daí, ela consegue tomar essa consciência. E ela vai usar a química para ajudar ela num primeiro momento e depois ela vai sozinha. A hora que o corpo dela se equilibrar, ela vai sozinha. Mas é importante identificar o tipo de pensamento. Um outro pensamento, autoadministrador. Esse pensamento, a pessoa que vive nesse pensamento autoadministrador, essa pessoa é uma sabotadora automática, tá? Essa pessoa já, seu próprio pensamento já é ali sabotador dela, porque tudo ela leva pro pessoal. Tudo ela leva como culpa, tudo ela coloca para si. Ela não tem o controle daquela situação, porque aquela situação não é dela, aquele problema não é dela, mas ela está ali, naquela situação, naquele problema de um outro, querendo resolver. Vai dar certo isso? Provavelmente não vai. Então esse é um pensamento que causa muita baixa estima, baixa autoestima. Por quê? Porque sempre vai ser uma sensação de fracasso. Porque eu não vou conseguir fazer. Não é da minha alçada fazer, mas eu quero fazer. Então esse pensamento, ele já automaticamente já é um sabotador seu. Porque você sempre vai falar, tá vendo, eu não sei, tá vendo, eu não consigo, tá vendo, eu não posso. Por quê? Porque não era para você resolver, são coisas que não diz respeito à sua vida, à sua solução. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma mãe, pode ser um pai, mas não é você, você só é responsável pelas suas atitudes. A única coisa que você pode fazer pelo outro é de repente colocar o seu ponto de vista, e que talvez não seja o correto, ok? Ponto de vista é ponto de vista. Talvez não seja, talvez a pessoa não entenda que esse ponto de vista seu sirva para ela, mas é a única coisa que você pode fazer. Então, quando você tem esse pensamento de administrar o outro, já pense, você é um sabotador de si mesmo e provavelmente você vai sempre estar numa sensação de fracasso. E essa sensação de fracasso, de perda de confiança, isso vai sobrecarregando o seu corpo, porque sempre você está
nessa situação de não consigo, sou um fracassado, isso com o tempo vai trazendo fragilidades pro seu corpo, patologias pro seu corpo, e vai ser sempre envolvimento de músculos, ossos, tendões, ligamentos, cartilagens. Você sempre vai estar tentando fazer um movimento, sempre tentando fazer um movimento, sempre tentando fazer um movimento, mas aquele movimento não é para você fazer, é para o outro fazer. Então o que acontece? Eu não consigo. Quando eu não consigo, eu me sinto impotente. Então vai ter alguma lesão ali em relação a essas estruturas que eu falei, condizente com aquela historinha que você está criando ali. Certo? Então esse pensamento também é um pensamento que, se você se identificou e se você identificou comportamentos de pessoas que sempre buscam para si, traz para si, e aí a culpa é minha porque não deu certo, entenda, esse é um pensamento destrutivo e é importante sair disso. Um outro pensamento, ou extremista, um pensamento sempre extremista. E esse pensamento gera comportamentos extremistas também, pessoas que são extremistas. Então aquela pessoa que ela só enxerga o tudo ou nada, o preto ou o branco, ela não tem um ponderamento, ela não tem um meio termo, ela não tem um equilíbrio, ou é tudo, ou é 8 é 80, ou é tudo ou é nada. Então essa pessoa, ela sempre vai estar nos extremos, e os extremos são sempre devastadores. É aquela pessoa que feliz, ela é feliz com força. E triste, ela é triste para se acabar. Então, às vezes até é confundida com bipolaridade, mas bipolaridade é uma patologia um pouco mais aprofundada em relação a só um pensamento, tá? Tem outras coisas que vêm junto com a bipolaridade, mas um pensamento extremista leva pessoas a serem extremistas. Ou ela me ama ou ela me odeia, né? Ou eu sou amada ou eu sou odiada. Então esse tipo de pensamento que vai gerando comportamento sempre vai ser um comportamento destrutivo. E também vai ser um comportamento difícil de se sociabilizar. É difícil você conviver com uma pessoa extremista. Uma pessoa que não pondera nada, nem o que fala, nem o que pensa, nem como age, né? É bem difícil assim. É bem desafiador essa pessoa. Então, às vezes, é uma pessoa que também, como aquela que eu falei, o primeiro pensamento, que é aquela pessoa que vive sempre em alerta, o alerta extremo, essa também as pessoas têm um pouco de medo de conviver com elas. Diferente do comportamento assim, que não é uma luta ou fuga, morte ou vida, né? Não é isso. Esse tipo de pensamento gera comportamentos não tão assim extremistas nesse sentido. Mas, por exemplo, esse pensamento extremista, a pessoa pode sair dele sem remédio, por exemplo. Ela não precisa de remédio, ela só tem que tomar consciência de toda a programação infantil que ela teve. O para que ela precisa estar nessa condição assim, de não enxergar um meio termo, ou é bom ou é ruim, ou certo ou errado, ela só vive assim, né? Será que foram os princípios que foram postos para ela, que ela só via isso, as pessoas só falavam isso? Ou a pessoa era boa, era bandida, né? Era sempre assim os termos que ela recebia, né? Então isso, gente, gera nessa pessoa que tem esse pensamento, se é você que se identifica com esse pensamento, uma ansiedade muito grande. Pensa viver nos extremos. Só de pensar já dá na gente uma ansiedade, né? Só de pensar. Então a gente busca tanto um equilíbrio na vida, né? Porque não é dia só bons, não é dia só maus. Então, assim, se fosse tudo só bom, nós não conseguiríamos nem evoluir. E também se fosse só ruim, a gente queria morrer. Né? Então, essa pessoa, ela é ansiosa por isso, porque ela não consegue entender que pode existir um caminho do meio termo. Para ela, não pode. Tá? Então, se você se identificou, ele é destrutivo. É aí que você tem que mexer, é aí que você tem que trabalhar em você, buscar essa consciência em você. Um outro pensamento, o rotulador. Conhece pessoas que rotulam tudo? E todos? Então, essa pessoa, provavelmente, ela tem um pensamento assim. Provavelmente, na infância dela, tudo era rotulado. Aquela pessoa é boa, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é burra, aquela pessoa é tal coisa. Você é um burro, você é um fracassado, você é um inteligente, porque também tem coisa boa, tá? Não é só ruim, não. Mas pessoas que crescem nesse ambiente rotulador são pessoas geralmente dramáticas, tá? Quando esse rótulo
não é positivo, é um rótulo mais pro negativo, geralmente essas pessoas, elas sempre desenvolvem ali um comportamento dramático, tá? Por quê? Porque dentro daquele rótulo, ela não consegue entender quem ela é. Ela não consegue entender quem ela é. E isso limita seu potencial. E quando ela tem um potencial limitado, limitador, é muito mais fácil ela entrar para um drama do que ela se reconhecer daquele jeito. E ela reconhecer a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então, sempre que você rotula alguém, que você tem pensamento rotulador, pense: eu estou julgando essa pessoa baseada em mim ou baseado nela? Então, sempre que você rotula, entre nessa pergunta, porque o rotulador, ele tá sempre dentro daquele julgamento, que até a gente falou muito sobre o ponto de vista, o julgamento, ele tá bem ali, tá? E geralmente é a autoimagem dele que faz essa percepção de julgar o outro. Também é um pensamento destrutivo, certo? Visão de túnel. Aquele pensamento onde eu só foco numa coisa, eu só vejo uma situação, eu só vejo uma parte da situação. É um pensamento bem restrito. Uma pessoa que, com esse pensamento, ela acaba tendo um comportamento não muito comprometido. Ela evita se comprometer com as coisas. Por quê? Porque como ela tem preguiça do pensamento geral, ela vai muito no específico, ela nunca é muito assertiva na forma de resolver um problema. E na forma de se resolver também, na forma de se entender. Porque ela não consegue ver um todo. Ela pensa só numa parte do problema. Ela não consegue ver o todo do problema. Então, como é que ela resolve um problema se ela não vê o todo? Ela vê só uma partezinha. E às vezes a partezinha que ela tá vendo do problema não é o problema. Então são pessoas até que assim, se você tem essa pessoa na sua equipe de trabalho, ela é aquela pessoa que sempre vai dar uma ideia que assim, nada a ver para solucionar um problema. Você pôs ali um problema e falou, ó, é isso aqui, agora a gente tem que achar um caminho aqui para fazer diferente isso, mudar isso, ou a gente tem que tomar uma decisão sobre um funcionário, se for uma equipe de líderes. E essa pessoa, ela vai falar qualquer coisa para se livrar daquilo ali, tipo, eu dei minha opinião e eu falei o que eu acho, mas se não serviu, tá tudo bem, não é culpa minha. Mas por quê? Porque ela não vai achar o problema, ela não sabe focar no todo, ela só vai num detalhe da situação. E geralmente não dá certo você resolver um problema assim, você tem que pegar o problema e ver nele num todo, ver por todos os ângulos. É uma pessoa assim que ela é muito criativa, mas ela é mais afastada, ela gosta de ficar mais sozinha, ela gosta de ter comportamentos, assim, habilidades mais solitárias. Então, assim, geralmente não é uma pessoa que se dá muito bem num grupo de empresa grande. Ela vai se dar muito bem num grupo menorzinho, onde ela consegue ter mais segurança ali. Por quê? Porque não adianta tentar abrir o foco dela, porque ela foi muito limitada. E isso ela pode ter desenvolvido essa limitação de pensamento que gerou um comportamento, porque talvez o ambiente que ela vivia, o ambiente familiar, ela via muita briga, ela via muita coisa que era mais fácil para ela sobreviver naqueles momentos se ela se ausentasse um pouco, se ela saísse um pouco desse planeta e fosse para outro. Ela conseguiria sobreviver feliz se fosse assim. Só que isso vai virando um comportamento, né? A partir do momento que a pessoa vive sempre numa insegurança dentro de um ambiente, que ela precisa se ausentar mentalmente, só estar fisicamente ali, isso aí vai gerando uma rotina de vida e aí ela leva para a vida isso. Aí ela leva esse pensamento, esse comportamento para tudo que ela vai fazer. Por isso que quando ela é adulta e está no mercado de trabalho, ela dificilmente consegue ser dono e líder de alguma coisa, porque como que o dono, um líder, um empresário, né, ele vai conseguir estar ali focando numa coisa só? É difícil, né? Às vezes ele vai ter que fazer uma coisa de cada vez, mas ele vai ter que se munir de pessoas boas ao lado dele, pessoas mais proativas para ele dar conta do recado.
certo? Então essa visão de túnel, ela é bem limitadora, muito limitadora. E aí, se você se identifica com esses pensamentos e com esse comportamento muito seletivo, uma atenção muito seletiva, focado em apenas alguma coisa, não faz duas ao mesmo tempo, começa a olhar para a sua infância, começa a olhar para os ambientes que você vivia e começa a ver se você via, assim, alguns comportamentos que você precisava se ausentar mentalmente daquilo ali, psicologicamente, emocionalmente, para poder sobreviver. Um outro pensamento é o generalizador. Aquela pessoa quase perto do extremismo, mas com um pequeno detalhe. Ela faz uma ponte, tudo que acontece no hoje, ela faz uma ponte lá no passado, tenta resgatar uma história, geralmente é trágica, dificilmente a gente vê histórias positivas, né? Dificilmente. Geralmente é trágica, porque eu já estou falando de pensamentos mais para negativos, né? Então, a gente vai sempre abordar esse lado mais destrutivo. Então, quando a pessoa se conecta com essas situações lá do passado e ela traz para o presente, ela sempre vai trazer alguma coisa para consolidar o pensamento dela de tudo ou nada. Sempre assim, de tudo ou nada não, gente, desculpa. Sempre assim, todo mundo, ela é generalizadora. Todos me odeiam, ninguém me ama. Ela traz lá, tá vendo? Eu falei, porque desde não sei de quando acontece assim. Então hoje também acontece assim, porque sempre acontece assim. Ou porque nunca eu vou conseguir. Então são pessoas que usam muito essas palavras de extremas. Esses pensamentos generalizador, ele sempre traz para a pessoa essa sensação. Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo, porque nunca deu. Eu sabia que ia dar certo, porque minha mãe falava tal. Então ela faz uma ponte para consolidar aquele pensamento do todo mundo, do nunca ou do sempre. E a gente precisa buscar um meio termo de que pode não ter dado certo para tal pessoa, mas eu sou a tal pessoa. Aquela pessoa, vamos pensar num negócio? Vamos falar mais fácil aqui? Vamos pensar num negócio. Aquela pessoa abriu um negócio, tal, e não deu certo, ela quebrou, não deu certo aquele negócio. Você tem a oportunidade de abrir o mesmo, mas eu não vou abrir o mesmo. Fulano abriu e quebrou. Mas ele tinha habilidade para aquilo, ele tinha as condições para abrir aquele negócio, né? Você vai fazendo perguntas. Não é assim, não deu certo uma pessoa, não vai dar certo nunca. Vocês já viram estabelecimento que nunca para ninguém, nunca dá certo, sempre vai. Aí de repente mudam ali e o trem, pá, vai e bomba. O problema era o lugar? Não, o problema eram as pessoas que abriram negócios naquele lugar. Então sempre esse pensamento, ele vai te destruir nesse sentido de não te deixar ir para frente. Por causa dessa generalização, desse pensamento generalizador. E isso são consequências catastróficas que traz em você quando você lança um futuro já destruído. Você projeta um futuro que já não deu certo. Então, se você se identifica com isso, presta atenção nisso. Será que você viveu sempre situações negativas, pessoas que não deram certo, amores que não deram certo, mortes, tragédias na família? Então acaba desenvolvendo esse comportamento que é através desses pensamentos generalizadores. Um outro pensamento impostor. Você olha tudo de positivo, tudo de sucesso de uma pessoa, tudo que ela pode ser, tudo que ela é, e você fala, mas para mim não serve. Você fala, mas eu não sou assim, eu não dou certo. Alguém chega pra você e fala assim, nossa, fulano largou tudo, foi lá pra praia, abriu uma barraca, tá rachando de ganhar dinheiro, tá feliz da vida. Ah, se eu for pra praia, minha barraca, o mar até seca. Já conheceu gente assim? Esse pensamento, ele é impostor. A pessoa é impostora dela mesma. E o que vai acontecer com isso?
ela não se acha suficiente para nada. Ela não acha que ela é boa para nada. Então sempre vai estar naquela condição de não sirvo. E esse pensamento atrapalha a pessoa, te atrapalha da sua autoimagem. Esse pensamento te atrapalha dos seus objetivos de vida. Porque você vai sempre ver tudo do positivo do outro e você vai ser o oposto dessa pessoa. E como seria se você mudasse seu pensamento e pensasse: poxa, aquela pessoa deu tão certo nas coisas que ela gosta, na habilidade que ela tem. O que eu sou hábil? O que eu gosto? O que eu poderia fazer que seria melhor para mim? Pode ser negócio, pode ser família, pode ser qualquer coisa. Mas se você se identifica com esse pensamento de olhar o outro, né? A grama do outro é mais verdinha, a vidraça do outro é mais limpa que a minha, você pode começar a fazer perguntas para você mesmo. Se existem pessoas que se dão tão bem naquilo que ela está fazendo, por que não eu? Naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso ser melhor. Em que eu posso ser melhor? O que eu gosto de fazer? O que eu faria até mesmo sem ganhar dinheiro? Qual a minha habilidade? Qual é o meu motivo de vida? Sempre critique seus pensamentos. Nós falamos isso terça passada. Sempre critique seus pensamentos. Critique. Faça perguntas para ele. De quem é esse pensamento? É meu? Recebi de alguém? Né? Para que esse pensamento está vindo aqui na minha mente? Que emoção está aqui dentro desse pensamento? Isso vai te fazendo se conhecer, se conectar com você mesmo e começar a mudar para pensamentos mais positivos. Um último pensamento que eu vou falar aqui é o pensamento do super-herói. E esse é o 8º pensamento que a gente abordou hoje. Olha que incrível, passou rápido. O super-herói. O super-herói tem uma capa tão grande, né, gente? Cabe todo mundo debaixo daquela capa dele. E ele estende aquela capa e ele vai. Só que ele se preocupa tanto com ajudar a todo mundo que chega até ele. E se não chega até ele, ele vai até a pessoa. Ele acostuma tanto nisso que ele esquece até de quem é ele. Então, se você é uma pessoa salvadora da pátria, cuidado. Cuidado, porque a hora que você tomar consciência e abrir seus olhos, você não sabe mais quem você é, você não sabe mais para que está no seu casamento, você não sabe mais quem são seus filhos, a sua vida vai ter passado e você não vai ter visto, porque você só dedicou tempo para as outras pessoas, você não dedicou tempo para você mesmo. E quando você não consegue salvar essa pessoa, aí você vai entrar no pensamento de fracasso, no pensamento de decepção de si mesma, no pensamento de impotente, e é uma impotência profunda que você vai sentir. Por quê? Porque geralmente é igual aquele auto-administrador, o pensamento auto-administrador que nós falamos. Não é situação para você resolver, não cabe a você resolver. Mas você quer salvar a pátria, você quer ser o salvador da pátria, quer ser o bonzinho da situação. Então, essa impotência profunda pode trazer para o seu corpo um problema nos seus ossos. E essa necessidade de estar a todo tempo resolvendo todas as coisas e tendo que ser hábil para fazer aquele movimento, pode trazer para você uma sensação de não ter dado tempo. Não ter sido rápido o suficiente. Isso pode te gerar uma alteração na sua tireoide. Então, gente, vocês percebem que toda emoção causa um pensamento, ou um pensamento causa uma emoção. E isso vai vir para o seu corpo. E tudo que eu falar aqui, até o último segundo de vida que eu tiver, eu vou bater nessa tecla. O seu corpo está falando o que você está sentindo. Se isso não está sendo muito positivo para você, preste atenção.
porque o seu corpo está falando. E aprenda a entender o que o seu corpo está falando. Por isso que eu estou aqui, para ensinando você a aprender aquilo que o seu corpo está falando, para ir te ensinando, te ajudando, e estamos aprendendo juntos, porque o meu ouvido é mais próximo da minha boca, e eu estou de fone, ouço bastante, entende? Então, eu sou, aqui primeiro estou aprendendo aqui primeiro estou calejando o meu cérebro, para que quando eu identificar algum pensamento desse, e alguma atitude dessa, eu já mudar o curso da minha vida. Porque se eu continuo batendo em ponta de faca negativamente, eu vou me cortar. Eu vou me autoflagelar e eu vou me acabar. E eu não quero isso, porque eu decidi, porque eu escolhi passar nessa vida vivendo o que ela tem de melhor. E se um dia eu estou passando que não é um dia feliz, eu faço perguntas. O que eu preciso aprender aqui para o meu dia estar melhor? O que eu preciso aprender com esta situação para não ter que vivê-la de novo? E tudo que a gente passa é aprendizado. Tudo que a gente passa. O que eu posso fazer para continuar essa felicidade? Não é só na desgraça que a gente faz pergunta, não. Como pode melhorar essa minha alegria? Como pode melhorar a minha vida? Como pode melhorar a minha qualidade de atendimento? Como pode melhorar minha qualidade em ser mãe, minha qualidade em ser esposa? Como eu posso melhorar nisso? O que eu atualizo no meu corpo hoje para que amanhã eu possa conseguir criar mais alegria, mais felicidade, mais abundância, mais prosperidade na minha vida? E eu aprendi a entrar para as perguntas. E todo mundo que me rodeia, eu sempre falo isso. Faça perguntas. Hoje elas não estranham mais. No começo elas estranhavam. Faça pergunta. Pai, pergunta pro seu corpo. Tá louca? Tem uns até que acham que não é de Deus. E Deus é que fez tudo. Deus é que fez o contexto de tudo isso aqui. Mas Deus fez a alegria para a gente viver em paz e em harmonia. O que nós fizemos com tudo isso? Destruímos tudo. E tá tendo que vir vírus aqui para diminuir um pouco do povo que tá aqui. Porque o ser humano acabou com tudo. E como diz minha filha, mãe, o ser humano não deu certo. E como diz minha sobrinha, tia, ele tá buscando a borracha para pagar. Mas tá difícil ele achar. Então, gente, nós temos obrigação de escolher uma vida mais saudável, de escolher caminhos mais saudáveis para nós, porque a gente contamina o nosso redor. Então, a gente só tem direito e domínio sobre nós mesmos, sobre as nossas mudanças. A gente não vai mudar o outro, a gente não vai mudar o governo sozinho. A gente tem que mudar uma consciência inteira para mudar um todo. Nós fazemos parte de um todo. Nós não somos sozinhos, mas isso precisa começar a expandir. Por isso eu estou aqui. Porque eu sozinha, na minha cidade em Olímpia, na minha clínica, eu não consigo mudar nada. Porque o que eu consigo atingir é muito pouco. Mas eu estou aqui, me dispondo, me abrindo, me dedicando para que outras pessoas ouçam. E eu deixo isso aqui salvo no YouTube. Isso aqui vai estar para sempre na internet. Para sempre. Então é um conhecimento que eu vou morrer e vai ficar aqui. E é isso que me move. É o que eu posso eternizar aqui na Terra. Eu não quero morrer quando eu morrer. Entende? E é isso que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque eu fui buscar. Por quê, gente? Porque eu tive um momento na minha vida crucial. Eu tive esse momento e todo mundo tem esse momento. Essa busca de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Eu cheguei no momento e foi através da minha profissão mesmo como fisioterapeuta. Eu cheguei no momento que eu falei, mas como assim? Eu só vou até aqui? Daqui eu não consigo avançar mais? E é isso que eu vou fazer da minha vida inteira? Eu vim aqui na Terra para fazer isso, chegar aqui, não conseguir avançar, não conseguir melhorar meu paciente e eu vou morrer? É isso só que eu vim fazer aqui? E eu não me conformei com isso. E eu fui em busca de algo a mais, porque dentro de mim tinha uma chama que sabia que tinha algo além disso. Eu não vim só para isso. E eu fui programada, desde a barriga da minha mãe, para ser alguém para fazer diferença, para ser alguém para mudar alguma coisa, trazer alguma coisa positiva para as pessoas. E eu comecei a me desconectar disso. E quando eu me desconectei disso, algo me trouxe de volta para isso. Porque faltava algo em mim.
Essa conexão faltava em mim. Foi onde eu busquei isso. E por isso eu estou aqui, para trazer mais conhecimento. E se você tem conhecimento diferente, se você tem algum conhecimento que você pode passar para frente, vem aqui, vem para a internet e fale, porque fica eternizado aquilo que você está ensinando, aquilo que você está pondo aqui. As pessoas precisam ouvir isso. Como eu gostaria de ter ouvido tudo isso muito antes. Muito antes. Mas tudo bem, tinha que ser agora, eu tinha que estar amadurecida, eu tinha que estar nessa situação de vida, então eu estou aqui. E essa aula, vamos falar assim, de hoje, né, esse bate-papo aqui nessa live, é para você tomar consciência dos seus pensamentos. E aquilo que não é bom, que não é perfeito, que não é agradável, que não é de boa fama, tire do seu pensamento. Tire do seu pensamento e guarde o seu coração. Dele procede os caminhos da vida. Mas guarde o seu coração, porque ele também é muito enganoso. Ok? E é essa mensagem que eu quero deixar hoje aqui para vocês.